É muito importante falar do poder da casa, né? E depois a gente vai aprofundar na organização dela, que é uma forma de trazer esse poder. O poder da casa, a gente poucas vezes se conecta com isso, a verdade é essa. A gente entende, geralmente, na nossa cultura ocidental, que a casa é um corpo morto, na verdade, é um objeto. Só que, na verdade, como a gente falou aqui, ele é um corpo muito vivo. Então, a casa é um campo que você mora, é um corpo seu, assim como o seu corpo tem o poder de manifestar o que você quer na vida, dinheiro, espiritualidade, a sua casa também. E não só a sua vida, mas todo mundo que mora. Então, a casa, ela pode te apoiar de diversos aspectos, né? E também te trazer malefícios em diversos aspectos, né? E a gente começa a entender o quão importante é a casa. Cuidar da nossa casa é um primeiro passo para realmente ter uma vida ainda melhor, né? Porque às vezes o nosso problema, né, é a nossa casa. Às vezes você não consegue dormir bem por conta da orientação da sua cabeça ao dormir, simples assim. E quando você muda, eu tenho feedbacks aí de clientes, de pessoas que assistiram lives, etc. Falam, nossa, melhorou minha vida porque o sono são 8 horas por dia, ou menos, um pouquinho mais, que a gente dorme. Então, impacta no nosso sono, né? Impacta, às vezes as coisas não fluem como a gente quer, né? As coisas demoram muito para acontecer, não só talvez um Saturno aí na sua vida, mas também esse desequilíbrio nessa zona de Saturno, também na sua casa, pode fazer com que as coisas não se manifestem de forma fácil, ou seja, você trabalha e dinheiro não vem. Né? Isso principalmente se você trabalha em home office. Ou os sonhos que você tem, né? As coisas não se materializam facilmente. Então, também você pode ter brigas frequentes com seu companheiro, com a sua família, seus filhos, por conta da sua casa. Se tem um ponto mármore pressionado, por exemplo, se existe um elemento água no lugar errado, isso são só exemplos de possíveis desequilíbrios. Isso pode ocasionar brigas frequentes, desentendimentos, todos os dias, né, que a gente fala que é relacionado à direção oeste, por exemplo. Então, a casa tem o poder de realmente, infelizmente, impactar na sua vida, né? E o legal é que a gente tem esse conhecimento a nosso favor, que os grandes tristes e sábios antigos intuíram para a gente usar. Porque nesse momento do mundo, né, da nossa era, Kali Yuga, que seja, a casa tem esses aspectos e o vasto Purusha que mora na casa, esse corpo sutil da construção, ele impacta diretamente nas nossas vidas. E começar a entender esse poder é o primeiro passo, porque mesmo que eu fale de novo aqui nas minhas redes sociais, na minha comunidade que eu tenho no WhatsApp, ainda assim a gente não consegue fazer a relação do quão íntimo, porque a gente ainda tem essa cultura forte, né, de que é só meu corpo físico. Até quando a gente fala de mente, às vezes é um pouco diferente. E aí a gente vai hoje falar um pouquinho também de formas práticas, né, de como que a gente pode usar esse poder da casa e com dicas simples, mas poderosas, a gente pode organizar a energia da casa, né? E eu gostaria de começar falando dos maiores erros. Um grande erro que é muito intuitivo, entulhar muito sua casa, ou seja, deixar aquela coisa de acumulação, né? Que a gente fala, acumuladores. Então, realmente manter sua casa cheia de coisas que você não usa, que não tem utilidade mais, e principalmente coisas quebradas. Então, esse é um grande erro, né? A gente realmente tem que evitar. E segundo grande erro frequente é deixar vazamentos em casa. Vazamento é um típico escoador de energia e de prosperidade financeira. E o terceiro grande erro é manter o centro da sua casa, que eu vou falar já melhor, cheio de coisa também. Então, não só sobre entulhos e coisas quebradas que a gente não usa no dia a dia, não só sobre vazamento, mas no centro da sua casa, essa zona específica que a gente chama de Brahmastana, onde nasce a energia da casa. Muito importante não ter sujeira, não ter entulho. Então, quando a gente mantém a casa suja, ainda mais o centro da casa, né, e ter essas coisas nesse centro da casa, é um grande erro. Né? E agora a gente vai falar as dicas. A primeira dica, abre espaço na sua casa, né? Não só tirando coisas que você não usa, doe, recicle coisas antigas que você não usa, que você não tá, que não faz mais sentido para você, né? Depois, se você doar, abrir esse espaço, faça uma limpeza na sua casa
e organize ela, né? Como se você fosse receber Deus, o divino, a divina, a mãe, né, natureza, ou como dizem os védicos, Mahalakshmi, né? Lakshmi, que é a energia da mãe divina. Tem um bhajan, né, um manda muito lindo que a gente canta depois do Devi Puja, que é Bhagyada Lakshmi, né? Ele fala: entre na minha casa. E eu vou deixar ela limpa, vou deixar ela organizada para que você entre em minha casa. A gente fala, chama de deusa, né? Mas no fundo é o que? É energia que apoia a prosperidade na sua vida. E não só a prosperidade financeira, tá? São os Ashtalakshmi, os 8 tipos de prosperidade, que dentre eles tem elevação espiritual, né, dinheiro, comida, família, filhos, enfim, são vários tipos de riqueza que só entram na sua casa se sua casa estiver organizada, limpa e bela para receber essa energia da prosperidade. Bom, né? Primeira dica, nossa. Segundo ponto, a gente até já começou a falar, conserte qualquer vazamento de água em sua casa. O elemento água é um elemento muito nobre também, todos são, né? Mas ele é muito poderoso no sentido de te trazer prosperidade, mais ainda a prosperidade espiritual e também a prosperidade financeira, mas também tirar tudo isso, né? Então, o elemento água em desequilíbrio causa muito caos na nossa vida, não só de perda de dinheiro, como de brigas frequentes, né? Então, a água precisa estar no lugar certo e fluindo da forma certa. E uma dica simples é você cuidar dos vazamentos. A gente também vai mais fundo, né? Quando a gente analisa a sua casa, o seu empreendimento, para entender onde está o elemento água, né? Onde é que estão os banheiros, que é um tipo de água suja, que a gente tem que ter muito cuidado onde colocar. Onde é que está a piscina, que é uma água, um pouco de água grande. Onde está o reservatório de água do seu prédio ou da sua casa. Todos esses corpos de água precisam ser muito bem analisados, né, e locados, mas por enquanto, dica básica, conserte vazamentos de água na sua casa. E a terceira dica é manter o centro da sua casa o mais livre possível. A gente perdeu esse conhecimento, hoje em dia tem prédios que tem até banheiro no meio, que é um marra-doxa, mas, por exemplo, numa casa unifamiliar ou no seu apartamento tem um banheiro no meio do centro do apartamento, no centro da construção do seu escritório. É um marra-doxa, que tem remédio também, que a gente tem várias estratégias, mas que a gente tem que ficar muito ligada. E aí, se tiver paredes, etc., eu não sou nem um pouco fatalista, eu tenho muito bom senso, até porque minha escola lá é bem prática, né? Sou arquiteta, sempre fui muito mental e muito prática. Mas assim, se você não pode, tipo, tirar uma parede, fazer uma reforma, pelo menos faça o seguinte, limpe essa área, mantenha essa área limpa. Por quê? Eu quero começar a introduzir pra gente aqui os conceitos das zonas de energia da casa. No centro da casa, nasce a energia da casa, Brahma Sthana, centro do Senhor da criação, né? Onde nasce a energia da casa. Então, é como se no centro da casa ele tivesse, metaforicamente, o cordão umbilical da casa. Porque quem alimenta a casa de energia é a mãe terra, é a terra, Bhumi. Né? Como a gente falou aqui, tudo é uma ciência da terra aqui, que a gente está falando. Então, essa energia nasce no cordão umbilical. Se esse cordão umbilical, essa zona super importante, estiver bloqueada, a energia da casa nem consegue nascer e nem consegue fazer esse fluxo horário que a gente quer, que é o fluxo natural da geometria sagrada, que vai fazer com que sua casa seja harmônica. Então, por isso que o centro da casa é um dos maiores pontos que a gente olha em uma casa. Porque a gente quer manter ele muito limpo. Tradicionalmente, a gente tem as casas átrio, né? Com átrio, um pátio interno. As casas romanas derivam das casas védicas, né? Que é um pátio no meio, vindo com a energia do zênite, né? Do topo do céu. E aí é perfeito, porque aí é o melhor lugar para o elemento espaço, onde ele fica mais confortável. Mas se você não pode ter esse centro totalmente livre, se você já tem uma casa, mantenha ele livre. Ou seja, tenha paredes aí, tem um corredor. Não coloque nenhum armário nesse corredor, né? Limpe ele, mantenha ele muito limpo. Aí tem um banheiro, o que é que eu posso fazer agora? Mantenha essa parte do banheiro, às vezes não é o banheiro inteiro. Isso é uma parte muito limpa, muito asseada, né? Então, tire objetos dali, tire qualquer sujeira também no dia a dia. Então, mantenha esse centro da casa especialmente limpo. Essa é uma dica que a gente pode dar, especialmente livre. Como eu posso descobrir o centro da casa? Você pode ver por uma planta baixa, você pode fazer passos de uma parede a outra e contar,
esses passos e entender onde fica o centro da sua casa e ter uma noção, para você já começar a aplicar. E se você quiser aprofundar também, você vai ter a oportunidade, estou sempre aqui.